Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Amados irmãos e irmãs, hoje é domingo, o dia do Senhor, e a nossa nutrição diária da Palavra de Deus para nós hoje, o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 17 e do 20 ao 26. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou no lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos. Neste dia exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas, ai de vós, ricos, porque já tendes consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrima. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este domingo, o domingo das bem-aventuranças e dos ais, é aqueles que de fato fazem a escolha do bem, aqueles que escolhem a Cristo, e aqueles que escolhem os homens e aqueles que escolhem o mundo. As bem-aventuranças não é uma utopia. As bem-aventuranças, ela já é uma realidade, porque é a partir do agora que nós decidimos a quem nós escolhemos. E as bem-aventuranças fazem parte desta escolha. Quando nós escolhemos os pobres, quando nós escolhemos a Cristo, quando somos perseguidos, quando somos amaldiçoados, quando nós de fato reconhecemos que somos pobres, miseráveis, quando nós reconhecemos a grandeza de Deus na nossa vida, a nossa pequenez, aí sim somos bem-aventurados. Este Evangelho de Lucas nos fala de 4 bem-aventuranças e dos 4 ais, das escolhas que nós fazemos. Se olhando as bem-aventuranças, bem-aventurado vós os pobres. E aqui a gente tem um duplo olhar. Nós podemos ver o pobre, de fato, verdadeiramente na questão da financeira, econômica, aqueles pobres que de fato não têm, né, o pão de cada dia, mas também nós temos aqueles pobres em espírito, que vivem nessa busca incansável pela verdade, por Cristo, né, que reconhece a sua miséria e a sua pequenez. Somos pobres ainda e precisamos da sua misericórdia, do seu infinito amor para conosco. Por isso somos bem-aventurados. Mas também bem-aventurados quando tiver fome. E aqui também podemos olhar nessas duas dimensões. A fome do pão material. Há muitos irmãos nossos hoje que há necessidade, que passam fome, e isso já é consequência das escolhas do homem, da insensibilidade do homem, da ganância, da prepotência e do poder. Mas também há aqueles que têm a fome de Deus. Hoje, mais do que nunca, nós temos uma grande multidão que passa fome de Deus. Mas se nós reconhecemos isso, nós também somos bem-aventurados, porque é a partir dessa nossa fome, desse nosso desejo de Deus, que nós buscamos em nossa vida, através da palavra e da Eucaristia. Mas também, bem-aventurados sois quando vos odiares, quando vos perseguires, quando vos insultares, amaldiçoarem, por causa do meu nome. Aí sim, significa dizer que nós estamos vivendo a grande dimensão do chamado do nosso batismo, onde colocamos Cristo em primeiro lugar na nossa vida. E quando colocamos Cristo em primeiro lugar na nossa vida, sim, somos provados e perseguidos. E muitas vezes dentro das nossas próprias casas. Diante de todas essas situações, isso nos torna bem-aventurados. Bem-aventurados dentro do projeto de Deus,
e do plano de Deus para toda a humanidade. Mas vem as advertências: ai de vós, ricos, ai de vós daqueles que riem da desgraça dos outros, ai de vós que têm com fartura, ai de vós quando vos elogiam, quando colocam em primeiro lugar. Então, esses de fato, era assim que se tratavam os falsos profetas, porque eram homens que queriam ocupar o lugar de Deus, né? Semideuses no mundo. E essas escolhas, elas trazem todas as suas consequências, quando escolhemos a Cristo e quando escolhemos os homens. O profeta vai dizer, né? Bem-aventurado aqueles que escolhem a Deus, e malditos aqueles que escolhem o homem. Sejamos então fortalecidos na fé neste domingo, nesse início da semana. Sejamos todos bem-aventurados no reino de Deus, que já está no meio de nós e se concretizará na plenitude dos tempos. Um bom domingo e uma boa semana para todos.